Olá, boa noite para você. Uma idosa com problemas mentais está sendo procurada pela família desde o início deste mês. Ela foi vista pela última vez numa padaria. A família da idosa já não sabe mais onde procurar. Dona Lúcia Maria de Souza, de 69 anos, desapareceu no bairro Luxemburgo. Minha avó estava de blusa marrom de onça, uma bermuda branca indígena e umas listas pretas. Ela foi 10 minutos antes lá em casa, antes dela sumir. E falou que tinha ido numa padaria bem à rua de baixo, que ela tem o costume de avisar a gente onde ela vai. Aí deu lá almoço, ela pegou, comeu e saiu. A idosa tem problemas mentais e foi diagnosticada recentemente com Alzheimer. O que tem deixado a família ainda mais preocupada é que a aposentada está sem os remédios antidepressivos e de pressão. Ela está perambulando por aí, a gente não sabe onde ela está, não sabe como que ela está. Se ela está agressiva, se ela está dormindo, se ela está comendo, se ela está conhecendo alguém. Desde o dia 2 deste mês, parentes, amigos e vizinhos da Dona Lúcia pregam cartazes com a foto dela pelas ruas da cidade. Eles já procuraram pela idosa em hospitais, UPAs, abrigos e até no IML. A última informação é de que a Dona Lúcia foi vista desorientada nessa quarta-feira no bairro Floresta. Então a gente pede um apelo muito grande para a sociedade aí, se vê minha mãe, liga para a polícia, né? É o que eu peço muito a isso. E um morador de Caetanópolis, na região central do estado, está desaparecido desde o último dia 12. Luiz Xavier de Souza, de 31 anos, estava internado havia 5 dias numa clínica de recuperação para dependentes químicos e fugiu do local. Luiz trajava um colete azul e vermelho com a logo da clínica, um boné branco e bermuda. Hoje, 19 de fevereiro, é aniversário dele, o que aumenta ainda mais a angústia da família. Se você tiver informações sobre o Luiz, pode ligar para o telefone 181. A Polícia Militar fez uma operação hoje na Praça da Rodoviária, no centro de BH. Veja o resultado. 9 pessoas foram detidas, 4 serão autuadas por tráfico de drogas, 3 por associação ao tráfico e 2, de acordo com os militares, são usuários. Entre os presos estão 3 mulheres, uma está grávida de 5 meses. A que estava vendendo, ela está grávida, as outras ficavam ali fazendo monitoramento para ver se vinha chegada de polícia e tal, tanto que elas vão ser enquadradas aí no boletim de ocorrência como na associação para o tráfico de droga. 5 ambulantes foram presos no centro de BH durante uma operação da Guarda Municipal. Entre os produtos apreendidos estavam cigarros e perfumes falsificados. A operação contou com 70 guardas municipais. Só na rua Carijós, entre a São Paulo e a Curitiba, no hipercentro de BH, foram recolhidas cerca de 1.000 mercadorias contrabandeadas. A maioria perfumes e cigarros falsificados. Essa operação ela foi estrategicamente montada com serviço de inteligência e, inclusive, respondendo um pleito da população e dos comerciantes que estão perdendo o espaço, inclusive, de transitar nas calçadas. 5 ambulantes foram detidos por desacato, resistência e danos ao patrimônio público. Um deles até rasgou a notificação expedida pela Guarda Municipal. Wesley, que trabalha como camelô há 20 anos, tentou justificar a atividade legal. Numa crise dessa, não tem emprego, todo mundo tem família, eles estão certos de mostrar o serviço deles. Só que tem hora que houve abuso de autoridade, entendeu? Porque eu acho que por a gente estar na rua, a gente não é bandido. Todos os produtos apreendidos vão ser levados para um galpão da prefeitura. Depois serão incinerados. 2 mortes num prédio do bairro Ouro Preto, em BH, são um mistério. Os corpos dos jovens foram enterrados hoje. Ainda não se sabe se foi suicídio ou homicídio seguido de suicídio. Luiz Felipe da Silva Antero, de 28 anos, e Júnia Cascalho de Almeida, de 18, foram encontrados mortos no banheiro do apartamento. Segundo a polícia, os 2 tinham um ferimento a bala na boca. O corpo da jovem foi enterrado nessa tarde no cemitério da Paz. O caso foi descoberto por familiares que desconfiaram de mensagens estranhas postadas pelo casal nas redes sociais. Na página do Facebook de Júnia, por exemplo, havia apenas uma mensagem em inglês dizendo "mate-me". O caso está sendo investigado como suicídio.
A Câmara Municipal de Nova Lima vai processar uma associação de moradores que denunciou irregularidades nos gastos do Legislativo na cidade. A decisão de entrar na justiça contra os próprios cidadãos foi aprovada por 9 dos 10 vereadores da casa na sessão desta semana. Os vereadores passaram boa parte da única reunião semanal em plenário discutindo as denúncias que apontam supostas irregularidades na gestão de recursos públicos pelo Legislativo no ano de 2014. Denúncias que foram divulgadas neste jornal de grande circulação em Nova Lima e apuradas por 3 moradores da cidade, integrantes da Amavise, Associação dos Moradores do Vila da Serra e Vale do Sereno. O vereador Gilson Marques, que pode ter o mandato cassado pela reprovação das contas de campanha e por ser acusado de intermediar a doação de um terreno para uma igreja evangélica, propôs que a associação fosse processada. O que esse pessoal está fazendo, senhor presidente? Eu sugiro ao senhor que, em nome da casa, certo? Processe esse povo também, sabe? Abra um processo em cima deles lá para eles ver se eles se comportam como gente. O requerimento dele teve a aprovação da maioria dos vereadores. Eu quero que eles respondam o processo por caluniar a vida dos vereadores, dizendo que nós ganhamos R$400 mil por reunião, dizendo que nós só trabalhamos 1-2 horas por semana. Os moradores integrantes da associação começaram a investigar as contas da Câmara dos Vereadores no fim do ano passado, quando o Legislativo estava prestes a aprovar um projeto da Prefeitura que aumentava o valor do IPTU em mais de 500%. O que gerou uma revolta em toda a população, que pressionou e esse aumento acabou não sendo aprovado. Na mesma época, o relatório com as denúncias de mau uso do dinheiro público pela Câmara no ano de 2014 foi entregue ao Ministério Público, que agora investiga o caso. Sérgio é vice-presidente da Amavise e um dos moradores que denunciaram supostas irregularidades ao Ministério Público. Nós ficamos escandalizados de uma Câmara com apenas 10 vereadores ter uma despesa anual em 2015 de R$20 milhões. E pior, com um orçamento para 2016 de quase R$30 milhões. Além dos gastos serem abusivos, muitos deles foram feitos sem cobertura de nota fiscal, irregularidades diversas. A população quer explicações. As associações de moradores, tanto a população, têm o direito de fiscalizar o poder público. Se houve mau uso, tem que ser esclarecido, né? Hora de falar do Aedes aegypti, que virou notícia nacional diariamente. Já são 9 mortes por dengue em Minas. 5 em Juiz de Fora, 1 em Bicas, 2 em Belo Horizonte e 1 em Patrocínio. Na Grande BH, 22 dos 34 municípios vivem uma epidemia. São mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Raposos está em primeiro lugar na Grande BH, considerando o número de casos em relação ao de habitantes. E o que preocupa é a falta de consciência de parte da população. A moradora Edna Basílio enviou ao em.com este vídeo do lixo espalhado próximo à quadra de esportes no centro da cidade. Segundo ela, uma lixeira foi instalada ali há pouco tempo e já foi quebrada. Em alguns bairros, a comunidade faz mutirões para recolher lixo e entulho das ruas, mas estas atitudes têm de ser adotadas por toda a cidade. A explosão de casos de dengue, zika e chikungunya reflete diretamente no movimento das UPAs, que têm ficado lotadas. Na unidade de pronto atendimento JK em Contagem, pacientes esperaram até 12 horas na fila nessa quinta. As imagens são do telespectador Delvison Pereira, que registrou o tumulto. Guardas municipais tentavam acalmar as pessoas que estavam desesperadas, muitas com crianças. Segundo ele, o pessoal da recepção disse que o sistema eletrônico de chamada estava com problema, o que teria complicado a triagem e, consequentemente, o atendimento. A Secretaria de Saúde de Contagem informou que a UPA JK tem capacidade para atender 400 pessoas por dia, mas que recebeu 737 ontem. Desse total, 516 não precisavam ter procurado o local. Poderiam ter sido atendidas nas unidades básicas de saúde.
Em Sete Lagoas, a situação é ainda pior. A demora levou um homem a brigar com policiais militares. Ele aguardava atendimento para o filho. O homem foi contido, jogado no chão e dominado, depois levado pela PM. Uma mulher passou mal ao ver a confusão. A UPA é a única da cidade e tem ficado lotada. De acordo com os moradores, não há médicos suficientes no local. Depois das 6 mortes confirmadas pela Secretaria Municipal na Zona da Mata, Juiz de Fora intensificou a limpeza em ruas e quintais da cidade. A luta contra a dengue segue forte. Em Juiz de Fora já foram realizados mutirões, o Fumacê está passando em algumas regiões e um centro específico para o tratamento da doença foi criado. Ainda assim, já são 6 mortes por dengue. Todas as pacientes são mulheres, uma adolescente de 13 anos e 5 idosas. Uma delas é moradora de Cataguases e já teria vindo doente para Juiz de Fora. Ainda é investigado onde outra, que é de Bicas, teria pegado a doença. Idosos fazem parte do grupo de risco para a dengue, que também inclui crianças, gestantes e doentes crônicos. Lilian está grávida de 6 meses. A moradora do bairro Santa Efigênia pegou a doença pela primeira vez e está preocupada. Com certeza, é uma dor muito ruim, a dor de cabeça insuportável, a dor no corpo. Então, assim, é muito ruim. A paciente foi atendida no Centro de Hidratação em Juiz de Fora. Nos 3 primeiros dias de funcionamento foram quase 600 atendimentos e aproximadamente 500 kits de hidratação distribuídos. O local tem ficado bem cheio, com pacientes até nas escadas. A orientação é procurar primeiro os postos dos bairros. E após a avaliação médica é que ele deve ser encaminhado ou não para o centro de hidratação. No caso dos pacientes, que a gente classifica como A, eles deverão ser tratados no próprio domicílio. E só então o paciente B, que a gente classifica como B, que precisa de uma hidratação venosa, que deve ser encaminhado para o centro de hidratação. E a preocupação com o combate ao inseto começa na infância. Muitas escolas têm dado aulas especiais sobre as consequências da picada desse inseto. Hoje, uma instituição pública do bairro Jaqueline, aqui em BH, recebeu a visita do ministro Patrus Ananias. Os 2.600 alunos da Escola Estadual Pascoal Comanduti participam de mutirões e fazem campanhas pelo bairro para conscientizar moradores. As crianças criaram até uma música falando dos perigos do Aedes aegypti. Trabalho com os menores, a gente tem trabalhado com eles, com as músicas, no desenvolvimento da percepção das causas da doença. Com os maiores, nós trabalhamos com material reciclado. A gente fez a armadilha contra o mosquito da dengue, onde a fêmea bota os ovos e os ovos não conseguem sair da armadilha feita por eles. A escola faz parte do programa do governo federal de enfrentamento ao Zika. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, visitou o local e conversou com alunos. Segundo os médicos, o Zika vírus ainda não tem vacina e a única forma de evitar a doença é combater os focos do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. O vírus tem sido associado ao aumento de casos de microcefalia em bebês, quando as mães são infectadas durante a gestação. Boa educação é tudo, né? E pensando nisso, foi firmado um convênio entre os diários associados, do qual a TV Alterosa faz parte, e de 2 dos maiores centros universitários do estado, UNA e UniBH, que pertencem ao grupo Ânima de Educação. Você que está me assistindo pode ganhar uma bolsa de estudos. Serão 50 no total. Comigo aqui no estúdio está o professor Átila Simões, diretor de operações da Ânima para Minas. Boa noite, Átila, tudo bom? Boa noite, Ana Cristina, tudo bem? Conta pra gente dessa parceria. Essa é uma parceria muito bacana que nós fizemos com diários associados no espírito de transformar o país pela educação. São grandes instituições que se unem a um grande grupo para que a gente possa dar a nossa contribuição para a transformação do país através da educação. Nós estamos vendo aí os casos de dengue, tem como origem a falta de educação, uma coisa tão simples que os moradores basta cuidar. A gente poderia evitar, mas a educação faz falta e o mosquito cresce. Então a gente sabe da importância de transformar esse país com atitudes pequenas e simples. Estamos aí fazendo mais uma delas. E como é que vai ser esse concurso? Esse concurso é um concurso bastante interessante porque ele é feito para aqueles alunos que querem disputar a bolsa através do mérito. Então, eles podem estudar, eles podem se dedicar à preparação para esse concurso
E aqueles que conseguirem ter o melhor desempenho vão ter direito a essa bolsa de estudo, ou seja, absolutamente transparente para aquelas pessoas, para aqueles estudantes que querem se desenvolver e se preparam para isso, que querem contribuir para a transformação do país através do seu desempenho. Tem uma forma, inclusive, de eles se prepararem melhor? Tem sim, tem essa forma, através de uma plataforma eletrônica no site, eles podem consultar no site do Você Universitário, podem seguir os caminhos. O site aí, lá, tá mas lá. É uma plataforma muito interessante que ele faz exercícios, ele vê se ele está acertando, errando, se ele erra, ele vê como é a forma certa, ele pode se preparar para essa prova. Ou seja, basta estudar, basta querer aprender, que ele vai conseguir o sucesso que ele procura. As inscrições vão até que dia? As inscrições vão até o final dessa próxima semana, a prova é sábado, dia 27, e o resultado sai dia 2. Por isso, eles têm que prestar atenção, correr, estudar bastante, porque o tempo está voando. Tem alguma matéria específica que você já pode adiantar um pouquinho para a gente? A prova engloba todas as matérias, todas as matérias. O mais importante é que as pessoas, os estudantes estejam atentos, eles leiam atentamente as perguntas, façam uma boa compreensão do que está sendo perguntado e respondam com muita tranquilidade. Se preparando antes, não tem problema. Tem que fazer a prova com tranquilidade e seriedade. E a bolsa vale para todos os cursos, exceto medicina? A bolsa vale para todos os cursos, exceto medicina, e para o tempo todo do curso. Ou seja, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Os melhores alunos, nos melhores centros universitários, isso tudo graças ao Diários Associados. E ainda vai ganhar um presente do Jornal Estado de Minas. Sem dúvida, sem dúvida. O Jornal Estado de Minas vai ajudar porque eles vão ter que estudar bastante e vão ter que se preparar para isso. E o Diários Associados, através do Estado de Minas, vai dar condições. Pelo tablet e também uma assinatura. Pelo tablet, pela assinatura, não tem jeito de não aprender. Tá certo, Átila. Muito obrigada. Boa sorte para você. Boa sorte para todos. Confira agora no mapa a previsão do tempo para este sábado em Minas. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva típicas de verão em grande parte de Minas. O céu fica parcialmente nublado no norte e no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 33 graus. A temperatura varia de 20 a 31 em Uberlândia, de 17 a 27 graus em Poços de Caldas. Oscila entre 22 e 35 em Chiador e em Januária, mínima de 18 e máxima de 34 graus. A seguir, a polêmica sobre o desafio da maternidade que movimentou o Facebook nesta semana. Voltamos já já. Nesta semana, o Facebook ficou movimentado com um desafio. Mulheres foram incentivadas a falar sobre a maternidade, postar fotos e convidar outras mães a fazerem o mesmo. Mas a corrente de depoimentos acabou virando polêmica, o que não é novidade, né? Onde se abre uma discussão, é natural que haja opiniões diferentes a respeito do assunto. A que mais gerou comentários foi a de uma jovem que se tornou mãe recentemente e afirmou que a maternidade não tem nada de paraíso. O desafio até então revelava por meio das fotos o prazer da maternidade. Até que uma mãe jovem de primeira viagem, de 25 anos, decidiu expor as dificuldades. Além de não aceitar o desafio, ela disse bem claro que ama o filho, mas que está detestando ser mãe. A página dela ficou cheia de comentários. A repercussão foi tanta que o perfil de Juliana Reis foi bloqueado nas redes sociais. Em meio à polêmica, até foi criado um outro desafio, o da não maternidade. E novamente as opiniões geraram muita discussão, na internet e nas ruas. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não julgo ela não, porque ser mãe é muito difícil, sabe? Eu acho que tem que ter a liberdade. O instinto, né, da mulher já é de ser mãe, mas nem todas, né? Tem o mesmo pensamento. 2 em cada 10 famílias no Brasil não têm filhos, condição que vem aumentando nos últimos anos. Dados do IBGE mostram que em 2004, cerca de 15% dos casais brasileiros não tinham filhos. 10 anos depois, em 2014, esse número aumentou para 20%, o que representa 14 milhões de famílias. Este psicólogo diz que é natural a mulher amar a criança e não gostar da maternidade. Ele explica que muitas são pressionadas para terem filhos. Ela acontece moldando a criança desde cedo,
a menina para ser mãe, que a grande pressão é das outras mães, especificamente as mães da família. Diz também que hoje em dia muitas mulheres se realizam de outras maneiras e mesmo assim são felizes. Uma realização profissional, a realização amorosa sem que tenha a participação dos filhos. Então o casal opta por dedicar a sua vida um ao outro nos momentos livres e não à maternidade. Olha, gente, Facebook é um espaço aberto. Quem quiser entrar na corrente, entra. Quem não quiser, fica de fora. Esse tipo de postagem, seja dos chamados desafios, seja de datas específicas, são normais. No Natal, no Ano Novo, no Carnaval, nos dias das mães, dos pais, dos namorados, é sempre a mesma coisa, não é não? O feed de notícias da gente fica recheado de homenagens. Não dá para ficar melindrado com isso. O fato de existir uma corrente, digamos assim, não deve criar uma animosidade com quem pensa diferente. Eu sou mãe, adoro ser mãe e confesso que não é uma tarefa fácil, não. É uma preocupação nova a cada dia. Por isso, respeito demais quem optou por não ter filhos ou até prefere nem se casar. A mulher tem o direito de escolher como quer levar a vida, como quer se realizar. O que importa é ser feliz. A edição desta sexta termina aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia durante toda a semana. Eu volto na segunda às 7h15. Antes, se quiser, mantenha comigo nas redes sociais, onde você também pode passar sugestões de pauta. No Twitter, Ana Cris Pimenta, e no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Boa noite para você, um ótimo fim de semana. Aproveite. Tchau.